A paz do Senhor, jovens conectados. É uma alegria muito grande estarmos aqui para mais um dia adorarmos ao Senhor. Engrandecer o nome daquele que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero ler com vocês Salmo 145, a partir do versículo 9. Quero agradecer ao nosso pastor de jovens, pastor Biramar, pastora Thalita, por essa oportunidade. Aqui na pessoa do Edwin, Nicolas, Andrei, Ana Júlia, minha esposa, eu estendo a minha gratidão. É uma alegria poder servir na casa do Senhor, ao lado de vocês. Bom, o Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a sua criação. Todas as suas obras te darão graças, ó Senhor, e teus fiéis te louvarão. Falarão da glória do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e a glória do teu reino. Pois o teu reino é reino para sempre, tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas, é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres a tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos os que o invocam, sim, de todos que invocam com sinceridade. E por último, Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra. O versículo 17 novamente, por favor. E eu quero que todos repitam comigo. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. Amém. Podem se sentar, fica à vontade. Bom, o livro dos Salmos é composto de 150 salmos. E ele foi escrito por vários autores. Algumas pessoas podem imaginar que todo o livro foi escrito por Davi, embora ele tenha de fato escrito dos 150, são creditados a autoria a Davi de pelo menos 73 salmos. Mas ele não foi o único que escreveu salmos. Temos Moisés, temos Asaf, temos os filhos de Corá. Então temos vários homens que comporam salmos para engrandecer o nome de Deus, para se expressar em momentos de angústia, em momentos de gratidão, de alegria ao Senhor. E os salmos de Davi, não diferente dos outros, tinham um propósito que era engrandecer o nome do Senhor. A gente vai encontrar salmos em que Davi enfatiza a confiança dele em Deus, em meio às dificuldades e adversidades da vida. A gente vai encontrar salmos de Davi que são orações em momentos de angústia e tristeza. Momentos em que ele se sentiu sozinho, em momentos em que ele estava sendo perseguido, caluniado, ele expressava gratidão e louvores a Deus em momentos de angústia e tristeza. Ele também demonstrava através dos salmos a dependência dele em Deus. Ele enaltecia a grandiosidade do Senhor, a graça de Deus, a misericórdia, o amor do Senhor. Em contrapartida, ele expressava quão pequeno ele era, quão miserável e quão dependente ele era do Senhor. Ele mostrava também através dos salmos a certeza que ele tinha, a convicção, a vida eterna firmado em Deus. E ele também expressava pedidos ardentes de socorro ao Senhor. Na última semana nós estudamos nos GCs que, por exemplo,
o Salmo 15 e o Salmo 24, Davi vai mostrar o perfil de um verdadeiro cidadão do céu. Quais são as características, quais são as atitudes de um verdadeiro cidadão do céu. Nesse salmo que nós lemos, é um salmo em que Davi está louvando a Deus por tudo que Deus fez, já havia feito por ele e ainda faz hoje por todos nós, vocês e eu. E nesse salmo a gente vê Davi, eu imagino Davi olhando para tantas rejeições que ele sofreu, tantas perseguições, calúnias, tantas lutas, perseguições, e ele se expressando ao Senhor com gratidão pelo livramento, pelo cuidado, pela provisão, por quão grande Deus é, um Deus justo, que faz tudo o que é bom para todos nós, mesmo a gente não merecendo. E nessa história a gente vai ver um Davi que era o menor de sua casa. A Bíblia vai nos mostrar que ele era desprezado pelos próprios irmãos, ele não era tão bem quisto em casa, porque no momento em que o profeta vai até a casa de Jessé para separar aquele que seria o novo rei de Israel, quando Jessé apresentou todos os irmãos de Davi, o profeta pergunta: acabaram-se os mancebos? O pai de Davi havia chamado todos os seus irmãos pelo nome, mas a Davi ele expressou apenas: tem o mais moço que está lá no campo. E aqui é lindo a gente perceber como Deus faz, como Deus honra e como Deus levanta quem Ele quer. Davi era o menor de sua casa. Segundo a lei, quem deveria ser ungido rei, quem deveria governar a casa de seu pai, como sucessor de seu pai, seria o mais velho. E Deus levantou o mais moço daquela casa para ser um grande homem que marcou a história para todo sempre. O versículo 9 vai dizer: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Quando Davi fala aqui sobre todas as suas obras, ele está falando de toda a criação. Tudo aquilo que nós conhecemos, os nossos olhos conseguem enxergar, e aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente ainda não conhece, tudo glorifica a Deus e tudo é alcançado pela misericórdia do Senhor. A graça do Senhor é uma graça que é justa, é fiel e ela é comum a todos nós, aos justos, aos injustos, aos bons, aos maus. Mas como o salmista disse aqui, Deus é justo. E a justiça vem conforme a obra de cada um de nós. E a gente vai perceber na história do próprio rei Davi, que mesmo ele, sendo rei, sendo o propósito de Deus, procurando viver a promessa de Deus, ele era humano, falho e tinha a natureza corrompida. E a gente vai ver que um homem que esteve firme, esperando para viver o propósito de Deus, em vários episódios, ele fraquejou, ele teve tristeza, teve angústia, ele pecou. Mas em seus momentos de delitos e pecados, esse homem se prostrava e se rasgava na presença de Deus, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão, buscando transformação. E dentro dessa história a gente pode enxergar algumas características de Davi, que na nossa caminhada com Deus, nós devemos perseguir todos os dias, como objetivo de vida, seguir esses princípios, esse perfil e seguir esse propósito. Davi, em primeiro lugar, era um homem que sabia como agir e como reagir diante das adversidades, diante daqueles desafios que vinham até ele. Olhe, por exemplo, o confronto com Golias. Davi era um moço bem pequeno,
que chegou para levar comida para seus irmãos na guerra. Nesse episódio a gente vê mais uma vez o desprezo de seus irmãos com ele. E ele escuta um homem gritando aos berros, confrontando não somente os homens de Israel, mas o próprio Deus. E a resposta dele é: quem é esse incircunciso que está falando? Ele vem até nós com espadas, com lanças, escudos, mas eu vou até ele em nome do Senhor. Ele sabia que não era pela força do próprio braço, sabia que não era pelo ego, pelo próprio eu, mas era pela direção de Deus. Em seus momentos de solidão, quem sabe angústia no campo, cuidando das ovelhas sozinho, aquele jovem moço compunha salmos de louvores a Deus e ele estava se preparando para a missão. Eu não sei qual é o desafio que você está enfrentando hoje. Não sei onde é esse desafio. Se é financeiro, se é profissional, se é espiritual, se é familiar. Não sei qual é o tamanho da sua luta. A sua luta não é medida pela minha experiência e pela experiência de quem está do seu lado. A sua luta serve para te moldar, para te lapidar e para te fortalecer para a obra que Deus quer que você faça. Tenha sempre em mente isso. Davi, a gente vai encontrar na Bíblia que ele lutou com leões, lutou com ursos, para proteger as ovelhas. E essas experiências fortaleceram ele para enfrentar um gigante que estava confrontando o povo de Deus. Saul, por algumas vezes, tentou matar Davi. Em um dos episódios, Saul já havia cometido um grande pecado contra os princípios que Deus havia instituído. Ele ofereceu o sacrifício no altar, no lugar do sacerdote, em que somente o sacerdote deveria fazer, e o profeta Samuel diz a ele: você é louco, você cometeu loucura. Agora o Senhor não se agrada mais de ti. Ele já escolheu um homem que é justo e reto para ser o próximo rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento o Espírito de Deus sai de Saul e ele começa a ser atormentado por espíritos malignos. E Davi era mestre em tocar harpa, e em um desses momentos, Saul, tomado por inveja, por receio, por insegurança, e tomado pelos espíritos malignos, a Bíblia vai dizer que ele pega uma lança e joga contra Davi, tentando matá-lo. E o que Davi faz? Ele apenas sai da presença do rei. Em outro episódio que para mim é muito emblemático, se encontra em 1 Samuel 24. Saul já está perto de ser deposto da coroa. Davi está em fuga do seu próprio sogro. E esse capítulo vai mostrar que Saul dormia numa caverna enquanto descansava em sua perseguição a Davi. E Davi, acompanhado de alguns homens, vai até aquela caverna. Davi entra lentamente, silenciosamente, e corta um pedaço da capa de Saul. E quando ele corta um pedaço da capa de Saul, a Bíblia vai dizer que o coração dele pesa, o coração dele dói. E ele fala para aqueles homens que o acompanham: longe de mim tocar no ungido de Deus, tocar no meu Senhor. Ele sai da caverna e grita Saul. Quando Saul sai, eles têm um diálogo e no final Saul fala: por que você quer fazer mal a mim? E Davi responde: longe de mim fazer mal ao Senhor, meu rei, o ungido de Deus. O que eu aprendo com isso? A gente disse aqui que Davi sabia como agir diante das circunstâncias. E sendo conhecedor da promessa que ele havia recebido lá atrás, da unção que Deus já havia derramado sobre a vida de Davi, ele sabia que o cumprimento da promessa de Deus não precisaria ser pela força do braço dele, não precisaria ser tirando o sangue, tirando a própria vida,
de um rei. Ele sabia que em algum momento a promessa se cumpriria. E a gente observa que até o fim, Davi foi fiel à autoridade do seu rei. Davi, ele reconhecia o quanto ele era fraco e o quanto ele era dependente do grandioso e soberano Deus. Os versículos 10 a 12 do salmo que a gente leu, a gente vai observar Davi falando que todas as obras de Deus renderão graças a Ele. Falarão da glória do reino de Deus e confessarão o poder do Senhor. Para quê? Para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos e a glória da majestade do teu reino. Nós vemos aqui então Davi constantemente se empenhando em enfatizar a glória, a grandeza, a autoridade, a justiça, o amor, a majestade do Senhor, a soberania de Deus. Mesmo em meio às perseguições, a gente vai encontrar Davi falando: Senhor, me socorre, estou aflito, estou angustiado, quase a morrer, estou desfalecendo. E na mesma hora ele fala: mas eu sei que o meu socorro vem do Senhor. O Senhor é meu refúgio e fortaleza. Esse é o nosso Deus. É o Deus que era, que é e continua sendo o único e soberano Deus, o Deus de nossas vidas. Então creia, quando as coisas estiverem difíceis, a angústia vier ao peito, acredite, a palavra de Deus é fiel, e Ele é fiel à palavra dEle, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nada acontece por mérito nosso. O que Deus quer de nós é rendição completa. Davi se rasgava por inteiro. Quando ele pecava, ele se rasgava por inteiro reconhecendo. E ele entendia que a justiça de Deus viria. Ele sabia que haviam consequências. Em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, a gente vê no finalzinho do versículo: mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Davi, por vários momentos, com certeza, ele era humano. Você e eu somos, e a gente passa isso todos os dias. Às vezes a luta está tão grande que a vontade é chutar o balde, largar tudo, cuidar da sua própria vida e esquecer que você estava fazendo algo para o Senhor. Mas Davi entendia que o propósito era muito maior do que ele mesmo. O propósito era glorificar a Deus. Então eu não sei quais são os seus questionamentos hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: tudo o que aconteceu até aqui foi para glorificar a Deus, e tudo é maior do que nós mesmos. Então nós precisamos todos os dias entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Davi entendeu qual era o propósito dele, qual era o chamado. E mesmo na natureza falha, mesmo errando, ele reconhecia o próprio erro, voltava atrás quando precisava, pedia perdão a Deus. É tão bonito a gente ver a história de Davi, porque ele foi ungido como rei, ele lutou muitas guerras, o nome dele foi escrito na história da humanidade, na história da igreja, como um grande homem. E no final de sua vida, a gente vai observar Davi tendo um sonho tão grande, que era construir o templo do Senhor. E o Senhor fala para ele: você não fará isso, porque da sua espada muito sangue foi derramado. Porém, da sua descendência, isso acontecerá. Davi era um homem que reconhecia seus pecados e delitos. E a gente vai ver que dessa promessa que Deus deu, que o descendente dele iria construir o templo, antes que isso acontecesse, a gente vai ver um Davi, já rei de Israel, um dia passeando pelo jardim, vê uma mulher de longe e deseja aquela mulher. Batseba
esposa de Urias, uma mulher casada, e Davi pecou mais uma vez. Ele se envolve com aquela mulher, ela fica grávida e Davi tem um plano maligno para Urias. Manda Urias para a guerra e fala para o chefe do exército: coloque ele lá na linha de frente, porque eu sei que lá alguma coisa vai acontecer. E aconteceu, Urias morreu, Davi toma aquela mulher como esposa. Mas quando eu olho para esse salmo, eu vejo Davi olhando para toda a trajetória dele e vendo o quanto Deus foi justo, o quanto Deus proveu, o quanto Deus foi amoroso, o quanto Deus foi gracioso com ele. Quando a gente lê esse versículo que Deus é justo, eu olho para essa situação. Salmo 51 vai registrar Davi orando a Deus e dizendo: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Ele ainda fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que o teu espírito não se aparte da minha vida. Esse salmo foi escrito nesse episódio. Davi, com um problema muito sério na mão, ele deixou a carne falar mais alto, engravidou uma mulher casada, tramou para matar o marido dessa mulher, para dizer que tudo estava certo. Mas a justiça de Deus, mais uma vez, recaiu sobre aquele homem. E a gente vai ver que aquele filho, fruto desse pecado, aquela criança adoece. E enquanto a criança está doente, Davi se fecha no quarto, deixa de comer, jejuma, ora, pedindo a Deus misericórdia. Mas 7 dias depois chega a notícia para Davi que aquela criança havia morrido. E a atitude de Davi foi algo que espantou todos daquela região, todos os que serviam ao rei. Ele simplesmente trocou de roupa, se ungiu, entrou para o templo e foi adorar a Deus. Porque nessa atitude ele entendeu que a justiça de Deus foi feita. Aquela criança não tinha culpa de nada, mas Deus estava tratando com Davi. A gente vai ver mais à frente a própria filha de Davi, Tamar, sendo abusada pelo seu meio-irmão. Imagina só a dor que aquele homem sentiu de ver tanta tragédia dentro de sua própria casa. Mas ele nunca deixou de louvar e agradecer a Deus por tudo, porque ele sabia que isso aqui que aconteceu, essas tragédias, eram sementes que ele havia plantado. Ele estava sob a graça e a misericórdia de Deus, desfrutando do amor de Deus e desfrutando da justiça de Deus. Mas a gente vai ver que aquela promessa que foi dada ao sonho de Davi de construir o templo aconteceu. O segundo filho que veio daquela união foi Salomão, aquele que sucedeu Davi. E a Salomão foi dada a missão de construir o templo. E a Bíblia vai dizer que nunca houve na história um homem mais rico e mais sábio que Salomão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. O coração de Davi queimava de amor por Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente está amando, a gente faz de tudo. A gente atravessa longas distâncias, a gente faz sacrifícios, faz renúncias para que a gente possa estar perto de quem a gente ama. É verdade ou não é? Pois é. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar para estar mais perto de Deus e de Jesus? Se nós amamos Ele tanto, nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar?
Que o nosso coração continue queimando todos os dias, cada dia mais e mais, pela presença de Deus. Que a gente possa viver o Evangelho de fato. Davi, todos os dias, ele buscava adorar ao Senhor. A gente vai encontrar na Bíblia que o Espírito de Deus capacitou Davi a fabricar instrumentos, a tocar instrumentos, a compor salmos, a compor canções. E aqui dentro nós temos muitos talentos. A cada dia a gente vai se aproximando de alguém, a gente vai observando e vai descobrindo pessoas que estão tentando se esconder. Mas quem tem um chamado não consegue se esconder. Então, se você tem talentos, se você tem dons, não sei se é para cantar, não sei se é para compor, não sei se é para pregar, não sei se é para poesia, para escrever, seja o que for. Se for para ministrar, se for para obra missionária, para intercessão, onde for que Deus te chamou para exercer algo, faça. Eu gosto de bater nessa tecla todas as vezes que eu falo aqui com vocês. Que nós vamos prestar contas diante do Senhor de tudo o que a gente fez aqui, mas também prestaremos conta de tudo o que não fizemos. Pagar o preço a gente paga, independente da forma que a gente escolher. Seja cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o ID, ou simplesmente negando fazer. Mas eu te garanto que o preço que a gente paga é muito menor, é muito mais suave e mais leve, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, do que se recusando a fazer. Algumas pessoas dizem, tem até canções que falam que quem tem promessa não morre. Não brinca com isso não. Eu conheci pessoas que tiveram promessas, pessoas que receberam profecias e visões, que estariam ministrando em púlpitos, pessoas que estariam exercendo ministérios, e já desceram à sepultura há muito tempo. Então valorize o tempo que você tem. O seu tempo é a sua vida. A vida que corre aí dentro de você é Deus. Se foi Deus que te deu, Ele te deu para cuidar. Então cuide e faça o que Deus te chamou para fazer. Não fique adiando mais. A gente não está em um tempo para brincar mais. Não está em um tempo para se recusar e dar desculpas a Deus para não fazer, culpar tantas circunstâncias, tantas situações para não fazer. Quando eu comecei a exercer o serviço aqui na obra do Senhor com os jovens conectados, liderando um grupo de crescimento, tá aqui a Sandra e a Priscila, eram lideradas no nosso GC, estão aí como prova. Por várias vezes eu vinha lá do Vera Cruz, de ônibus, porque não conseguia carona, porque não tinha como pegar o carro com meu pai no dia, correndo todos os riscos possíveis, passando pelos piores terminais, mas eu vinha, o GC acontecia. E o dia que eu não podia, estava lá o pessoal, fazendo o GC, cultuando, louvando a Deus. Tinha dia que eu chegava no GC com o coração angustiado. Falava, Deus, o que eu vou falar se eu estou precisando ouvir? E Deus me confrontava, fala o que você precisa ouvir. E ali naquele momento eu ia entendendo que sempre, a cada mensagem, a cada palavra, primeiro ela é ministrada a mim, para depois ela transbordar para quem está do meu lado. Porque o processo de transformação de Deus nas nossas vidas não acontece diferente disso. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela é uma restauração e uma mudança completa em nossas vidas. Então eu não sei se você está fugindo de Deus como um Jonas um dia foi, mas hoje eu te convido, pare de fugir, se posicione, faça a obra do Senhor, faça com excelência, e à medida que a gente caminha, Deus vai capacitando, Deus vai fortalecendo, e a palavra de Deus, ela diz que todas as coisas serão acrescentadas,
E essa passagem vai dizer sobre um questionamento dos discípulos, sobre o que comer, o que vestir. E Jesus disse: tudo isso vai ser acrescentado à medida que vocês fizerem a minha obra. Então continuem fazendo a obra do Senhor. A história de Davi nos mostra que viver com propósito exige de todos nós responsabilidade, comprometimento e renúncia. Quando a gente olha para as atitudes de Davi, diante das promessas de Deus, diante do propósito pelo qual Deus o chamou, e diante dos delitos e pecados dele, ele poderia muito bem dizer: ah, Senhor, eu falhei, eu não sou digno. E de fato, nós não somos dignos, mas é a graça de Deus sobre nós. A gente pode observar um homem que sempre se arrependeu de forma genuína e buscou fazer diferente, buscou cumprir a vontade de Deus. E quando a gente olha para essa trajetória de Davi, a gente entende o porquê o apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, vai mencionar: E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Essa afirmação, o apóstolo Paulo está fazendo menção à mensagem que o próprio profeta Samuel disse a Saul, que os erros de Saul foram tão graves, e Saul eu imagino que Saul só não continuou exercendo aquilo que Deus o chamou para fazer, porque o coração dele não foi quebrantado. Ele não reconheceu que havia falhado. E a história vai mostrar que ele foi só afundando em seus pecados, em suas inconsequências, em seus erros. Mas Samuel disse aqui que da casa de Jessé, Deus havia escolhido Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. E isso é muito lindo. O amor incondicional de Deus, que escolheu um homem improvável, que era o menor de sua casa, aquele que era rejeitado e desprezado, cheio de marcas, para exercer uma história, para exercer um chamado. Um homem que tinha tantas falhas, que pecou, mas que alcançou a misericórdia do Senhor. Perto da morte de Davi, ele reafirma ao seu filho Salomão a promessa de Deus que foi dada a ele. Deus disse a Davi que se ele permanecesse reto e íntegro, da descendência dele nunca faltaria um rei sobre a casa de Israel. Perto de sua morte, ele reafirmou isso ao seu filho Salomão, quando ele aconselhou Salomão como ele deveria ser reto, justo, íntegro, seguir o que a palavra de Deus dizia. Ele disse no final, para que se reafirme o que um dia Deus me disse: se permaneceres fiel, da tua descendência jamais faltará um rei sobre a casa de Israel. O próprio profeta Jeremias reafirmou o que gerações depois era a continuidade da coroa de Davi. Ele disse: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. E a promessa se cumpriu. Mateus capítulo 1, versículo 17, a gente vai encontrar em todo o capítulo a árvore genealógica de Jesus Cristo. E no meio dela está Davi. A palavra se cumpriu. Jesus Cristo veio para cumprir a maior missão, o projeto mais lindo de Deus. Porque Deus, quando criou tudo, quando Deus criou o universo, criou todas as coisas,
Deus já sabia que em algum momento o homem ia cair. Mas ainda assim, Ele criou toda a humanidade, porque Ele queria se relacionar. Mas desde antes da fundação do mundo, a gente vai encontrar em Apocalipse, Deus já havia preparado seu próprio Filho para se sacrificar por amor a toda a humanidade, a você e a mim, a todos os que já passaram pela terra. A gente vai encontrar no versículo 17 do capítulo 1, que 14 gerações passaram de Abraão até Davi. 14 gerações passaram de Davi até o exílio na Babilônia. E mais 14 gerações passaram do exílio da Babilônia até Jesus Cristo. A palavra que Deus disse a Davi, um homem pecador, tão humano quanto você e eu, se cumpriu. Um homem que se arrependia de seus erros e falhas, foi chamado aquele segundo o coração de Deus. 28 gerações depois, Jesus Cristo veio, sofreu, padeceu, morreu e ressuscitou. O nosso Rei vive. O nosso Rei vive. Glória a Deus por isso. Fiquem de pé, já estou encerrando. A história de Davi, ela pode ser analisada paralelamente à história de Jesus. Davi foi rejeitado dentro de sua própria casa. Foi desprezado dentro de sua própria casa. Jesus Cristo veio para os seus, e os seus o desprezaram. A história vai mostrar que Deus exaltou a Davi. Não porque Davi merecia, mas porque Deus era fiel à sua palavra. E a gente vai ver Jesus Cristo sendo exaltado, triunfando sobre a morte, derrotando o diabo, derrotando o pecado, derrotando o poder das trevas. Salmo 145, versículo 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E Ele satisfaz o desejo dos que o temem e ouve o clamor dos que o salva. O que eu entendo nessa história é que para a gente viver uma vida com propósito, tem um custo, tem um preço a ser pago. Independente dos nossos erros e falhas, a gente vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar desafios, vai enfrentar lutas. Mas, principalmente, para que a gente possa viver as promessas de Deus, primeiro é preciso crer. E para crer é preciso ter fé. Mas para que a nossa fé seja inabalável, a gente precisa confiar. Só que para confiar precisa ter relacionamento. E eu quero fazer aqui agora 2 convites. Eu não sei se temos aqui entre nós alguma pessoa que talvez esteja afastada ou que nunca fez essa decisão. Eu quero te convidar a viver algo diferente. Viver uma experiência com Deus, um relacionamento com o Senhor. A gente pode refletir aqui na história de Davi que as misericórdias de Deus nos alcançam todos os dias, desde que a gente se arrependa genuinamente. Deus é um Deus de justiça, de amor, de misericórdia. E Ele está o tempo todo disposto a nos perdoar, a se relacionar conosco, a se revelar a nós. Mas Ele é muito gentil. Ele não invade, Ele não oprime, Ele não corrompe. Ele quer ser convidado,
Ele quer trazer paz. Ele quer restaurar. Ele quer transformar a sua vida. Há alguém entre nós não evangélico? Levante a mão, por favor. Meu irmão, eu te convido essa noite a viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que Deus já te livrou de grandes coisas nessa vida. O preço que Jesus pagou foi pela sua vida, para que hoje você e eu pudéssemos estar aqui na casa do Senhor. E eu te convido aqui para viver o diferente, para viver o extraordinário, aquilo que para o mundo pode ser loucura, mas que é o propósito para o que Deus nos criou para ser. Eu sei que às vezes pode estar aí na sua mente, no seu coração, mas eu preciso me preparar mais, eu tenho que resolver tantas coisas. A palavra de Deus diz: vinde como estás. Esse foi o convite de Jesus. Há tantos homens e mulheres que eram desprezados pela sociedade, e eram aqueles que Deus veio para salvar, curar, transformar. Vinde como estás. E a partir do momento que você abre o seu coração e serve ao Senhor, Ele vai transformar a sua vida, porque Ele é amoroso, Ele é justo, Ele é misericordioso, e a graça de Deus quer transbordar sobre a sua vida. E eu te convido, você quer aceitar Jesus nessa noite? Você quer viver algo diferente? Quer viver essa paz, que mesmo em meio a tantas lutas, essa paz traz o refúgio. O salmista Davi, esse homem que falamos aqui, um homem pecador, ele sempre falava: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu encontro paz. Em meio a tantas lutas, esse homem encontrou palavras tão belas para falar: Senhor, eu sei que o Senhor é minha paz. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Amém? Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Qual é o seu nome? Paulo Henrique. Ele está aceitando a Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero que você faça uma oração, uma confissão de fé comigo aqui agora. Eu vou falar e você repete. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E eu te peço, coloca o meu nome no livro da vida. Senhor, és bem-vindo em minha vida. Transforma o meu ser. Me fortaleça. Me dê graça. Me dê sabedoria. E usa-me em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai orar daqui a pouquinho. Agora eu quero convidar aqui à frente também você que por algum motivo tem fugido do chamado de Deus para a sua vida. Não sei se alguma mágoa, alguma ferida, alguma situação, algum pecado te afastou do propósito de Deus. E nesse momento eu quero te convidar aqui, sem medo, vem aqui à frente e vamos orar. Se você tem um chamado e está fugindo, eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Ora cantuiri arabaixo e decora abaixo e decantaramaixo e derrai. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Meus irmãos, estendam suas mãos aqui para frente.
vamos orar pelo Paulo Henrique, que está aceitando a Jesus. E a essas pessoas que estão aqui, se houver mais pessoas que precisam dessa oração, não tenham vergonha, não tenham medo, venham aqui à frente, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nesse momento, apresentamos diante de Ti, Pai, o Paulo Henrique, que está aqui, Senhor, rendendo aos Teus pés, Pai, reconhecendo a Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele, Pai. Senhor, escreva o nome dele no livro da vida, Pai. Que o Senhor venha libertando, Pai, o Teu filho daquilo que tenha afastado ele da Tua presença. Que o Senhor venha transformando a vida do Teu filho. Que o Senhor venha levantando ele, Pai, venha dando ousadia, sabedoria, discernimento. Que o Senhor venha colocando do lado dele pessoas que possam ajudá-lo, Pai, a estar firmes na Tua presença, a buscar mais da Tua face, Pai, a ter mais sede do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, apresento, Senhor, essas pessoas que estão aqui, Pai, que elas possam se alinhar com o Teu propósito, Pai. Que o Senhor repreenda, Pai, todo medo, toda covardia, toda ferida, Pai, toda mágoa. Que o Senhor venha limpando, Pai. Que o Senhor venha libertando, Senhor, transformando. Derrame ousadia, Pai. Que os Teus filhos, Pai, possam servir na Tua casa em amor, em graça, em ousadia, em constância. Que o Senhor venha transbordando o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrame o Teu poder e a Tua graça sobre nós. Que o Espírito Santo do Senhor fortaleça nossas vidas. Encha-nos da Tua graça, Pai. Encha-nos da Tua ousadia, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, levantando a cada um de nós para fazer a Tua vontade, Pai. Enche a nossa vida. Cumpra o Teu chamado em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fogo não me queima, das águas não vou